bostinha. 2 bostinhas ao quadrado menos 5. Então, o que entra aqui também. Beleza? Então, a função está assim. f de x igual a 2 vezes alguma coisa ao quadrado menos 5. Certo ou não? Dúvidas? Só que você precisa calcular o quê? F de menos x. Então, ao invés de x, tu vai botar aqui menos x. Se aqui entrou menos x, aqui entrou menos x também. Beleza? Agora vamos ver como é que está em potenciação. Quanto é menos x ao quadrado? X. Não, que todo número... X ao quadrado. Por quê? Base negativa elevada a expoente π, ele fica positivo. X ao quadrado é x ao quadrado. Professor, não entendi. Menos x ao quadrado. Você disse x. Não é mais x, não? X ao quadrado. Não, quis dizer, não disse. Menos x vezes menos x. Isso, que vai ficar menos x vezes menos x. Menos com menos, mais. X vezes x, x ao quadrado. Ao quadrado. Só x é isso aqui, ó. São 2 e 5. É. 2x menos 5. É a mesma coisa? Não, é 2x ao quadrado. Tá prestando atenção, Yali? Foi tão chamado. Tá prestando atenção? Pronto. Olha pra cá. Esse troço é igual a esse? Igualzinho, igualzinho. Então essa função é par. Professor, isso serve para quê? Significa que todo valor que tu atribuir para x, se tu atribuir o oposto dele, dá no mesmo. Se tu atribuir 2 ou menos 2, é a mesma poiqueira. 3 ou menos 3, mesma média. 4 ou menos 4, 10 ou menos 10, 20 ou menos 20, dá no mesmo. Numa função par. Então, uma função que faz esse desenho aqui, ela é uma função par. Então, o que tu atribui para o positivo, que atribui para o negativo, dá no mesmo. Certo? Dúvidas? Não? Mas isso... Só sobre a regra de potenciação? É. E se eu pegar a função cosseno? Me diga a regra de potenciação para cosseno. Não era só saber potência? Na função pai. Por isso que eu perguntei, foi uma dúvida, mas isso Não, só sabe potência. você afirmou. Afirmar é diferente de perguntar. Não, a minha entonação foi errada. Não, foi muito. Igual a X. Aparecendo. Hã? Aparecendo. Função pai. Não, é cosseno. Você vai me responder já já. Esqueci. Posso apagar isso aqui, Yala? Não. Não, nada, nem isso aqui? Pode. Só isso aqui? Quando é o pai ímpar. Não, peraí, não. Só vou apagar isso aqui. Não, deixa que abulia, oxe. Parado, ó. Só copia o que é importante, né, cara? Eu copiei isso aí. Nossa, nunca vi isso na vida, né? Vamos lá, certo? Aí o que é que eu aconselho vocês, toda vida? Peguei uma função. Eu não acredito muito que o Enem vá procurar discutir isso, não. Mas se ele discutir, certo? Vamos lá. Se eu pegar aqui 3x ao cubo menos... Vou botar um número para depois me perguntar se é porque 8x, certo? Eu, particularmente, se for pegar uma questão e ele me perguntar se é par ou ímpar, eu começo sempre pela par. Por quê? A função está pronta. Aí eu vou fazer quem? F de menos x, que eu acredito que você já entendeu. Então vai ficar 3 vezes menos x ao cubo, menos 8 vezes menos x. Certo? Menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Certo? Aí 3 vezes menos x, menos 3x ao cubo. Menos com menos, mais 8x. Deu a mesma coisa? Não. Mas ela está totalmente o quê? Oposta. Positivo está negativo, negativo está positivo. Se isso acontecer, pode botar aquela aí. Certo? Por quê, professor? Essa bexiga aqui, nessa daqui, aí eu preciso fazer agora menos f de x. Então é menos isso aqui. Ou seja, tu pegar isso aqui todinho e multiplicar por menos 1. Então vai ficar menos f de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 8x. Ao quadrado não, ao cubo. Então, olhe para essas duas funções. Aí você analisa essas duas. Que é f de x, f de menos x e menos f de x. Elas estão iguais? Então essa função é ímpar. Toda vez que tu pegar x positivo, ele vai dar um número. Quando tu pegar um negativo, ele inverte o sinal.
certo? Se, por exemplo, eu atribuir x igual a 7 e ele encontrar y igual a menos 3, quando tu botar x igual a menos 7, ele vai mudar y para 3. Ele só fica invertendo esse sinal. Se aqui fosse x igual a 7, y igual a 3, quando tu mudar para menos 7, ele muda para menos 3. Isso com expoente ímpar. Função ímpar. Função ímpar. Você está falando de função polinomial, não estou falando de função polinomial, estou falando de qualquer função. Certo? Não. Aí se o expoente tem alguma... Posso apagar isso aqui? Tem alguma função ímpar que o expoente seja... Calma e respire fundo. Tô respirando, tio. Tá? Graças a Deus. Posso? Vamos lá. Gráfico. Aí agora presta atenção na pergunta de Ali, que é a mais importante de tudinho até agora, viu? Essa menina vai virar uma professora de matemática daqui a uns anos. Tem um perigo. Vamos lá. Presta atenção. Sua pergunta agora é para o gráfico. Tudo que a gente discute de função, discute algebricamente, depois volta para o gráfico. Função par é exatamente isso. O desenho que a gente fizer aqui, ó. Esse desenho está de que lado da função? Esquerdo. Na parte de baixo ou de cima? De cima. O gráfico da função par ela vai ter que espelhar do outro lado aqui. Isso é uma função par. O desenho que a gente tem à esquerda tem que ser o mesmo à direita. Função ímpar. Se eu pegar esse mesmo desenho aqui, do lado de cá, Vai ser diferente. Inverter. ela vai vir para cá. Certo? Por quê, professor? Porque a par ela é simétrica em relação ao eixo Y. Não sei se você lembra uma questão que você me pediu lá no nave convencional, que era de um retângulo que tinha um troço dividindo assim, que o bicho puxava para cá, que ele dizia simétrica em relação ao ponto O. Pronto. Isso aqui é simétrica em relação à vertical. Isso aqui é simétrica em relação à origem. É como se você estivesse olhando para dentro d'água. Você vai ver você de cabeça para baixo. Você está vendo do outro lado. Certo? Então é em relação à origem. Aí presta atenção na pergunta que a Arlindo fez, Arlindo. Função polinomial é fácil demais. O que a Arlindo está tentando dizer é só olhar para os expoentes. Certo? Que tipo de função é essa aqui que a gente discutiu? E essa daqui? Cosseno. Vamos continuar, bicha? Par. Vamos lá? Deixa eu aumentar para cá. Essa função é qual? Seno. É o quê? Ímpar. O que ela fez a de cima e a direita, ela está fazendo abaixo e a esquerda. O que ela fez abaixo e a direita, ela faz em cima e a esquerda. Ela reflete. Então, o que significa isso? Significa que se tu sabe o seno de 30, é para saber o de menos 30. Não. Quanto é o seno de 30? Meio. Se você mudar o x, o y muda. Isso. Mudar de sinal. Se o seno de 30 é 1 sobre 2, o de menos 30 é menos 1 sobre 2. Se o seno de 150 é menos... Não, seno de 150 é 1 sobre 2, o de menos 150 é menos 1 sobre 2. Se o de 210 é menos 1 sobre 2, o de menos 210 é 1 sobre 2. Ele muda o sinal do valor. Certo? Se mudou o sinal do ângulo, muda o sinal do seno. Cosseno. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E o de menos 30? Menos raiz de 3 sobre 2. Não, raiz de 3 sobre 2 também. Isso, porque ela é uma função par. Então, quando você muda o sinal do ângulo, o cosseno não muda em nada. Certo? Por quê? Porque quando tu pega na circunferência trigonométrica, quem é seno e quem é cosseno? Será Y ou cosseno? Isso, cosseno, seno. Vamos trabalhar no cosseno? Se eu marcar 30 aqui, onde é que eu projeto o cosseno? Em que eixo? X. Se eu projetar para cá, se aqui é 30, aqui é menos 30. O cosseno é o mesmo. Certo? A gente não consegue mudar o local do cosseno. Se eu puxar para cá, eu estou marcando quem aqui? O seno de 30 está em cima, o de menos 30 está embaixo. Por isso que eles mudam de sinais. Por isso que é uma par e uma ímpar. Ei, É lindo, né, velho? mas eu não consegui visualizar na função o seno ali. Tipo, ele tá igual, tá não? Tá? Vamos lá. Se eu dividir aqui, qual é esse quadrante aqui? Primeiro.
Primeiro, se eu dividir aqui, esse aqui seria como se fosse o primeiro, certo? Como se fosse o primeiro invertido. Mas você está certo, é o quarto. Beleza? 30 graus, tá por aqui, sim ou não? Sim. O seno dele é positivo ou negativo? Positivo. E o de menos 30? Negativo. Entendi. Certo? Se você pegar aqui, por exemplo, sei lá, segundo quadrante, 150. Essa daí Quando você projetar aqui, Menos 150, entendi. certo? Então, aqui é par, por quê? Quando eu pegar aqui o primeiro quadrante, 30, o cosseno é positivo. Menos 30, opa, tô fazendo merda. Tá, é lá na frente, tipo. Não, aqui, pô, aqui. Certo? Fazendo besteira. Aqui, ó. Ah, porque vai. Entendi. Aí chegou, tá 30 e menos 30. O cosseno é positivo. Certo? Beleza? Dúvidas? Pode apagar? Então, tira retrato, diga. é quando o ângulo é negativo. Porque assim, é como se ele voltasse, né? É como não, ele voltou. Tipo, Você está girando no sentido horário. aí se eu começasse aqui do zero, ele fosse para 150 graus e voltasse, não ia ficar sobre o eixo zero. Sim, se ele for e voltar, é. Aí, Mas eu tô só voltando. aí o seno e o cosseno dele, quando você tem menos 150, por que não seria de zero? Se ele voltou, ele Não, peraí, calma, vamos lá. Presta atenção, o que você está me dizendo. Escuta o que você me disse, viu? Para depois dizer que disse outra coisa. não. Certo? Posso apagar isso aqui? Voltar, não. Já tirou foto, Karen? Já? Ei, mas eu acho que o senhor fez ali errado, não? Por que cosseno não é X? Bota a cabeça assim, Cosseno é X na circunferência. Gitana perguntou isso na última aula. Cosseno é X na circunferência. Na função, Y é seno, se a gente estiver falando de função seno. Y é cosseno, se a gente estiver falando de função cosseno. X é os ângulos. Os ângulos. Certo? Presta atenção, viu, Carol? Tá prestando? Presta atenção. Você não presta? Então, esse é meu pai que diz. Presta atenção. Se você saiu daqui, você saiu de quanto? não, mas é De zero. Você saiu girando, você girou, chegou em 150. certo. Aí você quer voltar a quanto? 150. Daqui? É óbvio. Se tu voltar daqui, tu chegou em quanto? Em zero de novo. Ô, gente, se tu vai para João Pessoa e volta para Campina, tu tá onde? É. Mas 150 negativo é tu começar daqui, ó. Aqui é menos 150. Mas partindo daqui. Porque se eu ando 150 para frente e ando 150 para trás, não fiz nada. Meu deslocamento é quanto? Zero. Eu saí de zero e voltei para zero. A distância A distância é 300. Porque você foi 150 e voltou 150. A sua distância é 300. Seu deslocamento é zero. aí no caso tem que ir assim. É, partindo daqui. Porque quando a gente discute a circunferência, a gente discute assim. Quem é que está aqui? Zero. Aqui? 90. Aqui? E aqui? E aqui? Certo. Vamos ao contrário. Zero está aqui. Agora você está indo para baixo. Aqui. Menos 90. É, que depende de quando você está girando. Agora, se você vai e volta,